Bem, pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo nesse dia 6 de fevereiro de 2025, com a nossa primeira live de fevereiro, numa agenda de muitas lives estratégicas fundamentais para quem realmente quer decolar na área de compras como comprador estratégico e precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu venho falando isso para vocês desde o início do ano, na nossa primeira live, a live de tendências de compras para 2025, que eu fiz um panorama para vocês, estão lembrados? Fiz um panorama da situação econômica do Brasil, as perspectivas econômicas do Brasil para 2025. Mostrei para vocês também o cenário geopolítico, com toda a mudança no cenário econômico americano, com toda essa nova guerra comercial que a gente está aqui de camarote assistindo, sabendo que isso vai resvalar também aqui no Brasil. E também na área de aço, a gente vai falar isso com o Eduardo daqui a pouco. O Brasil, que é um grande exportador de minério de ferro, é um grande fomentador da indústria de aço pelo mundo. Como é que isso pode abalar a gente? A gente vai sair bem dessa situação? Pode sair mal? Daqui a pouco eu vou conversar com o Eduardo Breda sobre isso e muitos outros assuntos, que o papo hoje, ó, é aço. Eu estou até me lembrando da minha época, olha só, estou ficando velho mesmo, né? Quando o cara começa a falar época, o negócio está ficando ruim, né, cara? Da minha época de faculdade, né? Eu sou formado em engenharia metalúrgica, eu sou metalurgista, isso já formado lá em 2002. Trabalhei na área de solda, mas sempre na área comercial durante um tempo. E toda a minha carreira é baseada, né, na área de aço, na área de metalurgia, na área de metais ferrosos. Então tem muito papo aqui, vai rolar uma certa nostalgia daqui a pouco. Então deixa eu dar uma boa noite para todo mundo que está com a gente aqui pelo Zoom, e já vou avisando para a galera que está aqui no Instagram. Eu dei uma pequena entrada no Instagram para a galera que está no Instagram aqui, zapeando na condução, zapeando em casa, zapeando no busão, no metrô, menos dirigindo, por favor, que a gente está ao vivo no Zoom. Então, sai aqui da live, entra nos stories, já deixei um link nos stories para você cair direto aqui no Zoom. Se você preferir, você também pode assistir pelo YouTube do Estratégia de Compras, a gente está ao vivo lá também. Mas aqui pelo Zoom é mais interessante, que você vai poder interagir com a gente ao final da live, deixar suas perguntas, suas dúvidas, até seu contato com a turma da Bubu Yogi. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o Eduardo Breda, deixa eu deixar alguns recados importantes aqui, porque o mês de lives do Estratégia está recheado e eu quero dividir com vocês tudo que vai rolar esse mês aqui pelo Estratégia de Compras, porque a gente tem esse propósito de compartilhar com compradores do Brasil inteiro tudo que é necessário para eles evoluírem na carreira. Então, vocês já estão vendo aqui na minha tela a agenda de lives para esse mês. Então, a gente já teve a live do final do mês passado, as competências essenciais do comprador estratégico, do comprador para 2025. Se você perdeu essa live, não teve com a gente ao vivo, fique tranquilo, mas nem tanto. Essa live ainda está lá no YouTube do Estratégia de Compras. Acessa lá, assiste quantas vezes você quiser. Entretanto, ela vai ficar disponível só até semana que vem, só até o dia 14 de fevereiro. Depois, ela vai ser editada, ficar bem bacana, para ficar disponível para os nossos alunos da mentoria para profissionais de compras, para os membros da plataforma do Estratégia de Compras. Porque a gente é assim, e tem que ser assim. A gente traz tudo que o comprador do Brasil precisa para se atualizar e traçar as melhores estratégias para a sua empresa. Depois, a gente coloca disponível exclusivamente para os assinantes da plataforma e para os alunos da mentoria para profissionais de compras. Hoje, estou aqui com o Eduardo Breda, falando sobre aço, redução de custo através de uma maneira inovadora de se comprar e vender aço. Ele que é CEO e fundador da Bubu Yogi, daqui a pouco vai estar aqui com a gente batendo esse papo comigo. Semana que vem, quinta-feira, no mesmo bate-canal, mais uma live falando agora do desafio de vender projetos inovadores com o pessoal da Fenzu. Fenzu, que é um parceiro nosso da área de tecnologia aplicada à área de compras, suprimentos e procurement. Eles trouxeram esse tema para a gente num bate-papo informal,
Eu falei, opa, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é importante. Mas por que, Leonardo? Vender projeto, o que isso tem a ver com compras? Compras antes de comprar, o comprador antes de comprar precisa vender uma ideia, uma solução, uma alternativa dentro da empresa. E nós, compradores, temos essa dificuldade, esse desafio dentro da empresa, principalmente quando a gente leva projetos inovadores, projetos diferentes, principalmente para empresas que são mais tradicionais, mais familiares, trabalhar com requisitantes que estão mais acostumados com aqueles processos, com aqueles fornecedores, com aqueles produtos, com aqueles serviços. Vamos aprender a vender internamente para trazer melhores soluções? Então, esse é o bate-papo na live com a Fenzu, que vai rolar na quinta-feira que vem, dia 13, às 19h30. Na semana seguinte, vamos falar de energia. Energia livre. Como a sua empresa pode se beneficiar desse mercado de energia livre e fugir do consumo de energia convencional. Esse bate-papo extremamente enérgico vai rolar na quinta-feira, dia 20/2, com o pessoal da Tendência Energia. E no final do mês, dia 27/2, fechando o mês de lives aqui, no mês de fevereiro, dessas lives de estratégia de compras, eu vou estar com a nossa nova parceira de treinamentos do Estratégia de Compras, falando sobre tributação na área de compras. Se a sopa de letrinhas já não era muito fácil de entender, o que vai acontecer agora com a reforma tributária? Vamos entender o histórico, vamos entender como é que essa reforma tributária se deu, qual vai ser o impacto nos próximos anos, até que toda essa reforma esteja consolidada, e como é que o comprador precisa se manter informado, se manter com as habilidades corretas, para poder entender essa nova realidade do Brasil. E nesse dia, a gente vai estar fazendo o pré-lançamento do treinamento de tributação em compras, que vai acontecer no final de março, início de abril. Então, quem estiver nessa live vai ter a oportunidade de receber em primeira mão todo o conteúdo desse novo treinamento, que é o treinamento de tributação em compras com a Camila Evers, aqui pelo Estratégia de Compras. E quem estiver lá, pré-lançamento, é preço especial, é realmente uma promoção para quem já estiver com a gente desde o início. E lógico, quem está com a gente desde o início, já vai interagir com a gente no grupo de WhatsApp exclusivo dos alunos, já começa a receber material, conversar comigo, com a Camila, e a gente já começa o treinamento já nos nossos grupos de WhatsApp. Beleza? Temos a nossa agenda já acertada de lives para esse mês. Outro recado importante também é sobre, deixa eu abrir aqui, o que vai rolar na mentoria para profissionais de compras. Então, você sabe o que vai rolar na mentoria durante o mês de fevereiro? Os encontros agora, pessoal, são ao vivo. E, ao vivo não, são semanais. Antigamente era quinzenal, agora a gente dobrou a aposta, dobrou a quantidade de conteúdo e está trazendo toda terça-feira encontros ao vivo com todo mundo da mentoria para profissionais de compras. E o assunto do momento é negociação. E por que negociação? Porque o cenário econômico do Brasil e do mundo vai exigir do comprador negociações muito mais desafiadoras com seus fornecedores, com novos fornecedores e dentro da empresa. Por isso que o bate-papo de hoje é tão importante, por isso que o bate-papo da live da próxima semana é tão importante e por isso que eu fiz questão de trazer o assunto negociação, o tema negociação, durante todo o mês de janeiro e fevereiro. Na última terça-feira, no nosso encontro ao vivo, eu falei de negociação intercultural e intergeracional na mentoria para profissionais de compras. Nós, compradores, que negociamos com fornecedores desse Brasil inteiro, e alguns são até mesmo fornecedores internacionais, você sabe lidar com culturas distintas, como cada uma delas costuma atuar numa mesa de negociação, e negociar com gerações diferentes, com a geração X, Y, baby boomers,
Tudo isso é importante na preparação, no planejamento, na condução da negociação. E foi esse o nosso bate-papo da terça-feira. Semana que vem, terça-feira, às 19h30, mais um encontro ao vivo na mentoria, mais uma aula ao vivo na mentoria, falando de negociação dentro da empresa. Requisitantes, áreas de apoio, como a área jurídica, área de contratos, área de logística, armazenagem, MRO, produção, requisitantes, negociações com gestores, com líderes, com executivos da empresa. Tudo isso faz parte das atividades do comprador e você precisa saber negociar internamente. Então, negociação com stakeholders é a nossa próxima aula ao vivo da mentoria. Na semana seguinte, vamos fazer um cruzamento entre a famosa matriz Kraujik e os seus 4 quadrantes versus negociação. Para cada quadrante, eu negocio da mesma forma ou eu preciso ter estratégias diferentes com fornecedores estratégicos, fornecedores críticos, não críticos, alavancáveis? Como é que você trata cada um deles? E fechando o mês de fevereiro, a gente, depois de olhar para dentro da empresa com a matriz Kraujik, vamos olhar para fora, fazer uma matriz SWOT comparando as oportunidades, as ameaças, fraquezas, oportunidades e forças dos fornecedores. O que eu faço com essas informações? Como é que eu negocio baseado nessas informações da matriz SWOT? Dia 25/2, a turma da mentoria para profissionais de compras vai aprender. Então, nós temos ainda 3 encontros no mês de fevereiro, riquíssimos, que vão completar, assim, quase 24 horas de conteúdo de negociação na nossa plataforma do Estratégia de Compras. Perfeito, turma? Dado todos esses recados, deixa eu chamar para conversar comigo aqui Eduardo Breda, CEO, cofundador da Bubuyog. Fala comigo, Eduardo. Muito boa noite. E aí, Léo, tudo certo? Boa noite, como é que tá? Certo? Como é que você está, meu amigo? Tudo Maravilha, jóia? maravilha, cara, maravilha, tudo a mil aí, Muito bom acelerando. falar com você. Legal, igualmente, prazer estar aí, cara, obrigado pelo convite aí, vamos tentar elucidar da melhor forma. E legal aquela live aí da Fenzo de vender projetos inovadores, porque é o que a gente passa no dia a dia aqui também, viu? Então, é legal essa estratégia de, né, analisar a venda interna e a venda como uma negociação de um projeto inovador, porque muitas vezes tem soluções, né, tecnológicas aí que podem contribuir no dia a dia do comprador, que é bem acelerado, né, cara? Então, Pô, estamos aqui para contribuir. muito bom, muito bom. Eduardo, pelo teu sotaque, não dá para enganar. Mas fala um pouquinho para a gente introduzir a sua companhia, Legal. como é que ela surgiu, como é que surgiu a ideia. Você como Boa. cofundador, então está ali desde da parte embrionária da companhia. Fala um pouquinho para a Legal. gente da Bubuyog, fala um pouquinho para a gente do Eduardo, onde é que vocês estão. Dá uma Legal. introdução para a gente, para todo mundo ficar na mesma página. Legal, Léo. Quando tu comentou engenharia e a época, né? Aí eu já me conectei contigo. Eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Mas melhor não dizer a época da formação, porque senão eu vou me entregar também. Legal. Mas nasci nesse meio industrial, né? Minha família, até comecei numa empresa familiar aqui, desse mercado da indústria do aço, vamos chamar assim, né? E me criei, vamos dizer, me formei, né? Desde a formação de engenharia, desenho técnico, enfim, nessa vida industrial e passei por algumas atividades até ser diretor executivo da companhia. Na companhia, na indústria em geral do aço, né? Infelizmente o Brasil não consegue agregar tanto valor assim num componente metálico, né? Não tem tanta sensorização, enfim, então na grande maioria 50% do custo de um produto metálico acaba sendo provavelmente o aço, né? E aí o poder de negociação dentro de um commodity, né, que tem ali minério, carvão, ele é pouco, até porque os players desse mercado são poucos, né? E qualquer 1% que se muda é 1% da última linha que contribui, né? Ou 0,5, né? Já que 50% é produto. A gente saiu da pandemia naquela ocasião em 2020 para 2021 e tinha uma dificuldade muito grande de suprimento em aços, junto com alguns players, né? Com cota de usina siderúrgica. E nessa situação dolorida, vamos chamar, pensei, poxa, eu vou fazer uma coisa fora da caixa, porque o óbvio só não está mais dando resultado, né?
eu vou entrar em contato com um concorrente nosso aqui de fabricação de estruturas do Rio Grande do Sul, né, que é de fato aqui o meu sotaque, e ver se a gente dá um match ali, né? Daqui a pouco aquilo que eu tenho sobrando aqui, que me dói tanto aqui na hora de pagar a folha de pagamento, né? Ver tanto aço parado aqui, e daqui a pouco ele tem aquilo que me falta, né? E de uma forma bem simples, encaminhei para ele uma planilha de Excel, né? E ele fez o mesmo comigo, encaminhou uma planilha de Excel com a falta e com a sobra. E a gente fez esse matchmaking, né? De uma sobra com a falta, e basicamente foram 2 carretas de material, né? E a mesma que foi já descarregou e já trouxe, enfim, né? E a partir daí a gente percebeu uma solução possível de mercado, que era fazer esse matchmaking entre excesso de materiais das indústrias, democratizando essa cadeia de aço, podendo ser oportunidade de compra para outros players que tinham essa necessidade latente, né, de aquisição. Geralmente, aço, além de ser um valor pesado na conta, na carteira de compras, ele tem uma urgência muito grande, né, porque tem a indústria que toca a fábrica através dessa matéria-prima. Então, foi a partir aí do início de 2021 que a gente fez esse primeiro teste, esse primeiro piloto ali, né, entre 2 companhias. E aí o insight foi, poxa, se a gente tiver aqui uma comunidade de empresas do aço, quantas sobras terão, né, quantos excessos terão e quantas faltas terão para poder levar essa oportunidade de compra em escala, né? E ter um ecossistema onde acaba prevalecendo o livre comércio de aços. A partir daí, por isso co-founder, né, me juntei a Lucas e Isaac na área de produto e tecnologia, né, nada é escalável sem tecnologia, né, questão de segurança, no fim do dia, uma forma mais leiga, a gente tem um marketplace, né, um grande portal, um hub de aços, né, e como o Mercado Livre, como outros marketplaces, precisa garantir toda a segurança da transação, né, o público é B2B e alto ticket médio, então ali Lucas e Isaac a gente começou a fazer produto, né? A subir aquilo que era uma planilha de Excel numa plataforma, num site, enfim, que pudesse trazer agilidade, segurança para os usuários. A gente fez um lançamento numa feira, de certa forma, famosa aqui no Rio Grande do Sul, chamada Mercopar, da indústria do mercado do aço, né? Em outubro de 23, daí, Léo. Então, aí se passaram 2 anos, aí, vamos dizer, prototipando, né? Bastante engenharia de software, etc., de pivotar, testar. A gente ampliou aqueles 2 usuários para um clube de 9 empresas e a gente foi lapidando a solução. E daquela Mercopar a gente começou com 30 usuários e na Mercopar de 24 agora a gente passou de 400 usuários. Então a gente aí validou e testou essa dor, que era poder ter um canal de compra ágil, seguro, que pudesse ter uma negociação de aço, onde, como comentei, 1% aí pode fazer uma grande diferença, né? Então, foi, resumindo, passando na pele, sabe, Léo, essa dor aí, e ver que esse mercado tinha aderência ou a necessidade de poder ter uma nova forma, um novo canal aí, levando essa questão de democratizar acesso a aços, né, poder ser uma solução inovadora também na cadeia. Né? Pô, Eduardo, eu fico muito feliz, cara, ver uma empresa bem embrionária, começando com vendo através de uma necessidade, né? A gente chama no dia a dia de uma dor, né? Não só própria, Isso. mas de um parceiro, de um fornecedor, e os dois darem match, né? Para fazer um negócio em conjunto diante de um cenário tão obscuro que foi a pandemia e o pós-pandemia, né? E a gente vive, né, com as consequências disso até hoje. Isso a gente consegue perceber no nosso dia a dia. E nessa tua trajetória, né, como é que você está trazendo a solução nova para o mercado, né? A gente tem muita resistência ao novo ainda no nosso país, né? Pô, espero que as novas gerações chegando ao mercado estejam mais abertas a experimentar, pelo menos, a gente já tem sentido isso, né? Principalmente através das startups. Mas você sofreu algum tipo de resistência do mercado? Como é que o mercado está vendo a solução de vocês Legal. chegando agora, batendo na porta, buscando oportunidade, parceria? Como é que você tá vendo essa relação com o mercado Com o mercado. comprador Perfeito. e vendedor, né? Legal, Léo. Abrindo o kimono aqui sempre, né? Primeira questão é elucidar a solução, né? Ter a clareza de que o usuário, no fim do dia, ele é híbrido, né? Interessante que ele pode vender o excesso ali da precificação e poder comprar por oportunidade. E pode só comprar ou pode só vender, enfim. Mas esclarecer, né, o funcionamento ou qual que é a proposta de valor. Segundo ponto, mais voltado à pergunta, Léo, é a questão de alguns paradigmas, tá? E aí não estou falando da indústria do aço em si, mas alguns paradigmas da cadeia, né?
Quando a gente se relaciona com concorrentes do mesmo ecossistema, ganha-ganha é difícil de você construir no dia a dia de uma forma sustentável, né? Então, entender de fato a indústria que tem uma oportunidade aqui de excesso de aço, uma taxa Selic que já passa aí de 1% ao mês, né? E que isso eu posso, sim, me relacionar com parceiros ou concorrentes ou competidores, vamos chamar assim, né? Ou colaboradores, às vezes, até de mercado, para que a gente possa utilizar uma solução desse tipo. Então, de fato, no início, passar essa segurança foi fundamental e o entendimento de como a plataforma funciona. Hoje em dia, eu acredito muito que é prova social, é ser a referência com base no valor e na solução que tu entregas, né? Então, a gente procura muito sempre ter bons parceiros do nosso lado. Tem a Associação Cabimac, de máquinas e equipamentos, a Associação Cabcem, tem o Banco Randon, que faz todas as operações parceladas. Então, isso vai respaldando, né, e vai tirando algumas objeções aí da nova indústria ou da indústria mais tradicional quando visualiza a solução, né? Então, a gente, sinceramente, briga sempre com isso, né, Léo? Tem, como você falou aí, usuários mais disruptivos, ou que já está mais aberto a novas soluções, ou que sente mais a dor essa da aquisição do aço, e aí engaja aí a alta direção, o CFO, a carteira de compras mesmo acaba sendo protagonista na nossa plataforma. Mas outras indústrias já não, e a gente passa por essas objeções que faz parte, né? Como qualquer venda, talvez um pouco mais nessa questão de tecnologia, né? Porque de fato a indústria do aço é bem tradicional, mas a gente passou por aí, né? E entender que a gente pode sim se relacionar com players do mesmo mercado, compartilhando recursos, né? E também essa disrupção mais de transformação digital, eu diria, né? E eu acho que prova social, referência, né? Mostrar que funciona, que dá certo, é o que a gente faz no dia a dia aí. Muito bom, Eduardo. Já vou até pegar uma carona na pergunta do Thiago Perelli Castão, que é aluno nosso da mentoria, Opa, né? Não tem nenhuma live, legal. nenhuma aula que a gente faça que o Thiago não participe, que é aquele aluno que, assim, é o aluno nota 10, sabe? E a pergunta dele é a pergunta de todos, né? Ele pergunta hoje para você, Eduardo, hoje os usuários da plataforma, eles estão mais focados aí na tua região, particularmente, ou já está em nível nacional? Legal. Ah, agosto de 24 a gente virou de Rio Grande do Sul para São Paulo, o principal estado, né? Hoje com mais de 500 membros, é fato que por ser um usuário híbrido, a logística no aço vai ali de 3, 5%, né, Léo? Tem ali 25, 30 centavos no quilo o custo de uma logística de 1.000 quilômetros, aí São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, né? Então a gente acaba operando como hubs, né? Então no início, de fato, a gente começou aqui na região da Serra Gaúcha, por a logística não pesar tanto assim na compra e na venda, né? Tinha que ter um ecossistema mais do raio de 500 quilômetros, vamos chamar, né? Então Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram mais protagonistas. A partir daí de agosto de 24, como citei, São Paulo já foi um polo de maior número de membros e em seguida Minas Gerais. Então hoje o Rio Grande do Sul até está em terceiro, tá? Então a operação de fato é nacional. A gente tem usuários, por exemplo, em Pernambuco, mas eu de Pernambuco fica um pouco ilhado lá, né, por essa questão logística. Ele não vai ter mais membros naquele raio, né, de compradores e vendedores para poder fazer esse compartilhamento. Fica um pouco mais ilhado, então a operação lá é mais reduzida. Mas os grandes polos ainda são São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e os estados aí, vamos dizer, de entorno deles, né, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, acabam agora criando mais relevância, mas já está em âmbito nacional. Beleza, Eduardo. Também fica com a curiosidade, né? A gente que é da área de compra, a gente está sempre focado em redução de custo. Não tem jeito, né? O nosso papel dentro da empresa, um deles, né, é buscar alternativas, buscar opções no mercado para redução de custo, de forma que a gente possa ter impacto financeiro positivo para a nossa companhia. Quanto é que custa para operacionalizar a atividade da Bubuyog, cara? Legal, boa. É saving, né? Tudo é saving e payback, né? No fim do dia. É Legal. cost avoidance, saving e Eu payback, sei, não tem jeito. eu sei como é que funciona, é isso aí. Legal. O que a gente. E não é por causa da live, tá? Mas isso vamos dizer assim, não diria crença, mas é algo que a gente mantém desde o início. Toda a jornada do usuário comprador é free. Toda a jornada do usuário comprador é free. Porque no fim do dia ele é o grande público nosso. Ele é a grande dor. E o interessante é que quem nos remunera é o vendedor. E a gente tem muito produto em oferta. Hoje tem mais de 150 milhões de aço em oferta.
E com o vendedor a gente tem um success fee. Então, ele é um custo variável. O custo de cadastro ou de mensalidade que poderia ter, a gente não opera dessa forma como um SaaS ou como uma mensalidade, né? E essa jornada de compras, onde ela pode ser estendida, até vou compartilhar um pouco aquilo, é o da plataforma. Bom, legal, eu tenho muito um produto em oportunidade, legal. Eu posso até fazer um primeiro preço de compra, né? Posso fazer uma negociação digital ainda, e o preço anunciado lá não é o último preço, eu ainda posso fazer uma oferta. Mas por algum motivo aquela é a curva C, né? E não condiz com a minha curva A, por exemplo. Né? No fim do dia foi um obsoleto de alguém que não faz sentido para mim comprar. E se eu entrar uma ou duas vezes e não encontrar o produto que eu queria, não adianta estar barato, né? Então a gente tem uma modalidade de orçamentos na plataforma. Ali a gente tem mais de 24 distribuidoras de aço que vão fazer a cotação específica do teu aço. Em até 24 horas se entregar essa cotação. E o interessante é que você tem um mapa de equalização ali, com ICMS, com todas as alíquotas, você consegue ver o real custo líquido. E, de novo, toda essa jornada do comprador, ela não tem um custo nem fixo nem variável sobre a operação. Quem nos remunera no fim do dia é o usuário vendedor através da taxa do sucesso. Não, muito bom, muito bom. Achei que meu microfone tivesse desligado aqui. Não, isso é excelente, porque essa forma de operacionalizar, ela dá segurança ao comprador de ter rastreabilidade, né? Porque a gente trabalha com aço no dia a dia, muitos dos clientes que vão comprar da gente o artefato de aço, o equipamento que vai ser manufaturado, etc. Ele pede essa rastreabilidade do aço, né? Perfeito. Toda a sua parte de composição química, de ensaios mecânicos, ensaios térmicos, etc. Né? Então, isso é muito importante, né? Não vai vir de uma maneira aleatória, um aço de Não, repente não, foi não. sucateado de uma maneira totalmente É, ilegal, por exemplo, né? Entre aspas, no ferro velho, velho, como a gente chama aqui no Rio, né? não, a gente cuida para não ter a sucata, né, que é diferente de uma matéria-prima, né, e a gente tem certificado de usina, né, o certificado de qualidade da Isso, usina isso. proprietária ou produtora do produto, né, e tem o índice de carbono, qual norma ele atende, a 36, civil 300. É interessante que em aços a gente atua com aço carbono, com alumínio, com inox, e a gente fez questão, né, por isso do que 2021 e lançar em 2023, de catalogar todos os produtos da Gerdau, Arcelor, CSN, e Minas e Aperam na plataforma. Então, o usuário ele não tem uma tela em branco, tem uma descrição padrão de produto. E a gente garante já algumas garantias para o comprador também, que quando ele for comprar, tem lá aço, sai 1008, 1010, fina quente, se é um aço pré-pintado, qual RAL, qual cor, se tem filme, não tem, se é inox fosco, polido, enfim, tem uma característica de produto. O usuário não tem uma tela em branco, como fosse um OLX ali para escrever qual aço é. E nessa modalidade ainda de orçamento, ele consegue vir a solicitar esses certificados adicionais. Então, preciso de um certificado com qualidade, com ensaio de tração, ou com ensaio de abrasão, com ensaio de dureza, e aí vou estar orçando com um pool de distribuidoras e não simplesmente um produto aí excedente, né? E outro ponto que eu estou vendo aqui que é muito interessante, né, cara? Assim, a gente, com uma certa escassez que ora acontece na área de aço, né? A área de engenharia ela precisa se reinventar, né? Se hoje ela utiliza determinada viga I ou viga T com aquela dimensão ou com aquela composição metalúrgica, não encontra no mercado, ela tem a oportunidade de ter uma mega de possibilidade, mega grande mega de possibilidade, né? Porra, dentro de um só lugar e ver, né, quais daquelas possibilidades que tem ali que podem atender a construção do seu equipamento, reduzindo o prazo de entrega ou trazendo um impacto menor para a construção daquele equipamento, ou até buscando redução de custo, né? Até buscando redução de custo, Perfeito, fazendo um perfeito, balanço ali das oportunidades que tem dentro da plataforma, né? Acho que é olhar também a parte perfeito. técnica, né? Como uma solução técnica, não só para o comprador. Eu olhando aqui como comprador, se, pô, o meu engenheiro, ele, ele cria um equipamento, então está acostumado a criar um equipamento já serializado, mas chega uma hora que o mercado diz para mim, ó, eu não tenho como te atender porque eu não tenho esse aço XYZ, pô, eu quero ter um lugar só para o meu engenheiro poder olhar, comparar todas as usinas, como você falou, fala assim, Léo, ó, Perfeito, me perfeito. parece que esses lugares aqui tem, pede para o teu fornecedor, então você mesmo na área de compras, corre atrás, vê a disponibilidade, se tiver, eu tenho a possibilidade de mudar meu equipamento de alguma forma ou de outra, sem Perfeito, impactar perfeito, a nossa perfeito, entrega ou perfeito. então o custo, né?
A plataforma acaba tendo esses outros vieses, né? Que no início a gente pensou, bom, vamos focar nessa dor, né? Vender o excesso, gerar uma oportunidade de compra, mas de fato a gente tem inclusive uma hierarquia de usuários na plataforma. Então eu consigo ter um usuário administrador, como fosse comprador, e ter usuários de engenharia de produto, ou de PCP, ou de almoxarifado, que cuida de excesso, ou até de vendas, né, para comercializar materiais. E eu ainda consigo ter alguns usuários que usam para inteligência de mercado. Ah, quanto é que está uma viga W hoje? Pô, eu entro ali, eu tenho, e vamos lá, né? O preço do aço é um pouco, né? Ninguém sabe exatamente quando cada um paga, que a usina vende e tal, né? E eu não vou ficar ligando para a distribuição para saber. Então, no Aham. fim do dia, se eu abrir a home da bubuiô.com.br, eu já tenho ali escancarado, vamos dizer, né? O preço do aço em geral, né? Então, eu, inclusive, além da questão de engenharia, eu posso ter uma visão de tendência de mercado, né? Ah, é atrativo vender meu obsoleto? O material está subindo? Qual é o custo médio desse produto? Né? Que preço eu comprei esse material que está parado? Ah, 5,50. Pô, hoje está 7,10. Cara, acho que eu vou botar R$ 7 e vou capitalizar isso aqui à vista. Vale a pena, né? Então eu consigo, enfim, de fato é uma democratização da cadeia do aço, né? Você consegue ter outras funcionalidades ali, vamos chamar a nível do usuário, além da simples questão de compra. A gente tem também uma questão interessante aqui, que eu lembrei, a gente consegue colocar os favoritos, né? Então tem muito usuário que tem produto seriado, de fato, né? Customizado. E o cadastro é aquilo que eu sempre uso. Tipo, esse é o meu feijão com arroz aqui, minha curva A. Quando tiver na plataforma, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, só me lembrando. Cara, entrou em primeira mão aquele Inox 430, 1.2 por 1.200 de largura. Tem interesse em fazer uma oferta de compra? Porque ele apareceu agora para ti. Então, tampouco eu preciso ficar toda hora entrando no site, botando F5, vendo se tem, se não tem, né? A dinâmica é muito grande. Então, eu consigo só favoritar alguns produtos para mim e a plataforma, de novo, sem custo, vai lembrar ou vai avisar todo dia às 6:30 da manhã se tiver algum produto do produto seriado dele, vamos chamar. Né? Pô, isso é sensacional. Me lembra até a Bolsa de Valores, né? Acordar cedo, ver como é que Vamos tá, lá. ver como é que tá a tendência do mercado no É por aí, exterior por aí, e por aí. fazer a Legal. troca certa aqui do investimento. Mas outra preocupação Perfeito. que nós de compras a gente tem é que com relação à segurança financeira, né? Geralmente, Boa. quando a gente vai para o mercado para comprar um excedente de aço de um fornecedor nosso, né, que, pô, teve um excedente por conta de algum erro de planejamento, etc., normalmente Uhum. eles querem um pagamento à vista, né? Porque eles querem rapidamente suprir aquele prejuízo que eles puderam ter com aquela compra em excesso, né? Como é que fica para vocês da Bubuió essa parte relacionada à segurança financeira e parte de Boa. pagamento? Como é que funciona hoje, Perfeito, cara? perfeito. Legal. Legal, é importante essa questão, até porque quando a gente iniciou, né, que é quase mais um clube, né, onde a gente tem as pessoas convidadas, os conhecidos, networking, flui, né, a gente tem uma relação de confiança. Quando a gente ganha escala e está mais em São Paulo, em Minas, do que aqui no Sul, a gente precisa de modalidades para garantir isso em escala, né. Como um marketplace, como eu falei, né, o valor depositado ele fica em garantia, como fosse uma conta transitória, né, como fosse o PagSeguro de fato do Mercado Livre. Né? Então ele não fica na conta do Buiu, não fica na conta do vendedor, mas ele fica numa conta transitória que garante para o comprador que se qualquer coisa que aconteça em relação ao anúncio ou ao produto que ele chegou, o valor volta para ele e inclusive o custo do frete é reembolsado a ele, porque muitas vezes tu conhece de fato quando chega lá na tua guarita, né? É interessante que a gente já passou aí das 100 transações e tivemos de fato uma que é basicamente vinculada à veracidade das informações. Né? A gente tem aí no rodapé os termos de uso que são públicos e o que a gente pede muito para os usuários é essa simples frase, né? Seja verídico nas informações, seja da foto, do produto que você for colocar, que se for vai dar tudo certo, né? E a gente teve uma aí que a gente teve de fato que usar essa modalidade de se tornar o valor depositado e reembolsar o valor do frete. Então tem essa garantia financeira. Mas, como você bem colocou, às vezes é questão de caixa, né? Eu tenho um preço de oportunidade, eu tenho uma taxa de Selic que é alta, eu preciso do produto que está pronto entrega, mas eu tenho outras contas para pagar com aquele capital. E muitas vezes o comprador chegar lá na boca do fluxo de caixa, né? E chegar com essa oportunidade latente, muitas vezes não é tão rápido assim a liberação, ou a hierarquia de liberações, né, para suprimento. Então, a partir da segunda compra, é um track record aí que o Banco Randon também nos solicita para análise do histórico, a gente consegue parcelar em até 6 vezes a compra do aço. Então, além de ser uma compra por oportunidade, trazendo um saving de fato, eu consigo alavancar caixa, né? Porque é muito difícil ter um produto com matéria-prima metálica que eu demore mais do que 6 meses para produzir, né? Então, eu acabo podendo pagar em 6 vezes, daqui a pouco em um mês eu produzi, em 30, 60, 90 eu recebi,
e aí minha parcela dos 180 ainda eu tenho aí para pagar. O interessante é que não tem nenhuma garantia real, aqui de fato o nosso banco Randon é que faz essa operação, essa tríade, né? Mantendo sempre o vendedor à vista, né? Esse é o grande trunfo, né? Não vai para trocar um aço que está parado por um dinheiro parado, vamos chamar, né? Ele precisa receber no à vista. Então, foi um trigger, assim, um problema que a gente tinha, uma encruzilhada para resolver, e achou um bom parceiro aí com o Banco Randon, que está também na operação, conhece da indústria, uma indústria também pujante aqui da região, para fazer essa possibilidade de parcelar até 6 vezes e aí poder alavancar não só preço, mas também caixa, né? Excelente. Você falou de reembolso de frete aí, né? Então, assim, outra curiosidade que a gente tem, porque se tem algo que as empresas no Brasil perdem muito dinheiro porque não tem um controle ali na ponta do lápis, é com logística. Por mais que elas coloquem uma área logística dedicada, etc., e eu falo pela minha área de petróleo, assim, a gente joga muito dinheiro fora com a parte de frete, né? E o Brasil outro, hoje roda todo em cima das rodas, né? Não tem jeito. É estrada para lá, estrada para cá. Então, Eduardo, como é que se dá o modal logístico a partir da Bubuiô? Legal. Também foi ao longo da jornada, né, com a necessidade do usuário e do cliente, preciso parcelar, preciso de um parceiro logístico, a gente conversou com algumas transportadoras já, da época, eu como industrial também, e chegamos à Global Transportes. A Global é um grande parceiro nosso, eu diria, que além de ser uma transportadora, ele tem um hub de transportadoras. Então, como você falou, né, o Brasilzão já é muito grande, é difícil ter uma transportadora que seja a mais eficiente em todos os trechos, né? Algumas, do Rio Grande do Sul, sobe com semente, aproveita e desce o aço mais barato, legal. Mas não é a mesma que faz São Paulo, Rio de Janeiro barato, não é a mesma que faz Minas, Paraná barato. Então, no fim do dia, eu tenho que ter um hub de transportadoras para poder cotar o melhor preço para uma determinada rota. E a Global tem isso, ela tem um hub de transportadoras para fazer a cotação. E a gente faz essa sugestão ao comprador, né? O único pênalti, eu diria, para o comprador é de fato a coleta, né? Todo produto anunciado é FOB. E quando eu faço um cadastro com 7 informações, e-mail, etc., a gente pega o teu endereço em Google Maps e aí calcula para cada uma das ofertas a distância que está o produto. Então, eu já vou saber quantos quilômetros tem, já consigo ter uma noção de custo logístico para coletar aquele material. E ao fazer o matchmaking, a gente faz a cotação específica daquele material, com seu volumetria, com seu peso, com suas condições, com a Global, como uma alternativa de transporte. Pode o comprador falar, ok, vou seguir com a minha transportadora, ou vou seguir com a minha frota, mas é uma alternativa. A gente tem ali boa restabilidade, boa segurança, monitoramento, eles já conhecem a operação também, né? Então, é uma alternativa que a gente internalizou, vamos chamar assim, na Bubuia Global, como um parceiro nosso logístico. Não, é bom entender que assim vocês também compreendem que ter parceiros para esse negócio é fundamental, né? Já não é o Sem primeiro que dúvida. você já falou Sem aqui, já falou dúvida. do Banco Rondon, já falou agora do pessoal da Global, para que teu negócio funcione de maneira funcional, né? Atenda o teu cliente final, seja aquele que compra ou aquele que vende, você está buscando parceiros que realmente têm uma projeção nacional e dá garantia para quem está do outro lado da linha, né? E eu vou trazer Sem para dúvida. você aqui, Eduardo, uma pergunta do Adrian Ferreira, que está com a gente no YouTube. Ele diz o seguinte: Legal. esse aço negociado é em estado bruto, sucata? Legal. De uma forma bem simples, Adriano, é matéria-prima, né? A matéria-prima, ela pode ser beneficiada, vamos chamar, tem uma chapa lá usual de 1,20 m por 3. Mas por algum motivo a minha operação fez um corte de 600, bem no meio. E me sobrou um monte de retalhos, ou um semi-acabado de matéria-prima de 600 por 3. Poxa, é um produto nobre, né? Não vai ser o mesmo preço da matéria-prima original, mas sim, eu posso comercializar esse produto semi-acabado, esse pedaço de chapa, ou slither de bobina, ou um comprimento de um tubo, e não a barra inteira, na plataforma. Mas pegando a palavra sucata, né, daí já um refilo, ou uma sobra mesmo, que seria um resíduo metálico, aí já não. A gente teve vários questionamentos de inclusão disso, né? A gente procura muito ouvir o usuário e atender na logística, no parcelamento e tal. Teve várias provocações em relação a isso também, para incluir sucata. Mas a gente entende que daí ficaria confusa a comunicação ao ver sucata e ao ver matéria-prima, né? E aquelas questões de rastreabilidade, certificado, segurança, poderiam criar confusão. Então a gente se posiciona como um hub de aços, alumínio, inox e aço carbono, em matérias-primas, podendo elas já ter sido beneficiadas, mas não já um resíduo metálico. A gente tem até parceiros que operam com isso, a gente acaba indicando em algumas ocasiões aí parceiros
de resíduo metálico, no caso de sucata. Eduardo, vem aqui na minha mente o seguinte, né? Eu trabalho com muitos e muitos fornecedores de artefatos de aço, equipamentos submarinos na área de aço, e naturalmente, Legal. do mesmo tipo de equipamento, eu tenho três, quatro players que são concorrentes entre si. É Uhum. possível, de alguma forma, que eles comprem entre si através da Bubuiô? Exato, exato, bingo. É isso, Léo. Quando a gente startou aqui a operação, o nosso mercado era estruturas metálicas, né? E aquele concorrente que eu citei, o parceiro do negócio, é estruturas metálicas. E o clube, com 9 empresas, eram 9 empresas de estruturas metálicas. Né? Então, por isso aquele paradigma da indústria de, opa, pera lá, como assim usuário é híbrido? Quer dizer que eu posso comprar e vender, inclusive do meu co-irmão, né? Que eu competi numa obra, né? Então, esse é o paradigma, sabe? De olhar o meu caixa, o meu ROI, o meu EBITDA, e que no fim do dia eu estou num mercado que eu estou competindo com todos, ok? Mas quem está acima, que está ditando a regra do jogo, as usinas, ou o dólar, ou situações que eu não tenho condição de mudar, o preço do carvão, do minério, essas são premissas de mercado, certo? Mas não me relacionar para poder comprar por oportunidade ou fazer caixa vendendo o que eu tenho parado é uma escolha da companhia, né? Mas a lógica nossa em compartilhar recursos é dar essa junção, vamos chamar assim, né? Porque a gente tem até um slogan Tinder do aço, né? Tinder do aço no sentido Eu adorei matchmaking, isso. né? Muito O que, legal. que é? Vamos lá, né, cara? Tá sendo gravada a reunião, mas bom, vamos lá. O que, que é o Tinder, né, cara? Ele faz semelhanças, né? Semelhanças alterando só o gênero. Ah, o cara gosta dessa música, gosta disso aí, gosta não sei o quê. No fim do dia, o que nasce da empresa, para nós, o produto que ela faz, né, é utensílios e ferramentas culinárias ou gastronômicas. Pô, esse inox aí, quem é os meus semelhantes? É os meus concorrentes, é os caras que produzem o mesmo produto, que o mesmo produto tem a mesma matéria-prima. Então, é quase que natural que vai acabar acontecendo esse matchmaking, porque são do mesmo meio, são do Uhum. mesmo mercado, da mesma dor, da mesma bitolas de aço, né? Então, isso acontece muito e até uma forma de comunicação nossa, né? Quando for, vamos dizer, alavancar matchmaking, é poder fazer juntar os pares, vamos chamar, né? E aí cabe a eles, né, entender se isso é uma oportunidade ou se enfim, né, pode seguir a diferença, enfim, daí é uma questão da estratégia da empresa, né? Eduardo, você já falou um pouquinho aqui, eu vou explorar um pouco mais, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas por aqui. Olhando toda a cadeia do aço, né? A gente tem, pô, desde a matéria-prima crua, como a gente diz lá, desde o material forjado ou do fundido até ele semi-acabado ou acabado. Mas quais materiais podem ser comercializados, comprados e vendidos através da Bubuiô? Boa, Léo, boa. Pegando essa origem dos cadastros, então, quando eu olho o catálogo Gerdau, Arcelor, Usiminas, CSN, Aperano, Inox, e na cadeia do alumínio, basicamente todos esses SKUs, esses produtos, né? No catálogo a gente tem ali mais de 30 mil itens já cadastrados, né? E podendo ser, como eu citei ali para o Adrian, um semi-acabado, né? Eu já ter feito um corte, eu já ter feito um primeiro beneficiamento dimensional no material, né? Eu não ainda soldei, eu não ainda pintei, eu não ainda processei o produto, ele não é uma estrutura, ele não é um móvel, mas eu tenho já algum beneficiamento em cima disso, né? E aí, pegando o gancho, a outra extremidade também é verdade, né? Então, o produto, o fim do processo, o resíduo que sai do produto, né? Esse também, então, a gente não comercializa, que é no caso da sucata. Então, é bastante voltado a um portal de aços, né? E não sim um portal de sobras, ou um portal onde a gente tem ali, vamos dizer, excedentes em geral da indústria. Muitas indústrias acabam tendo ali estoques de produto pronto também, né? Então, é interessante colocar dessa forma aí o que realmente aí é comercializado, né? Excelente, porque muitas vezes os compradores podem, numa situação de desespero, né? Porque o que mais acontece, infelizmente, ainda são aquelas compras de urgência, de emergência, na sexta-feira, às 17 Ah, horas, né? claro, Final da tarde. claro. E saber o que que eles vão encontrar, o que que eles podem encontrar lá. E, logicamente, dizer também para os seus usuários, né, que eles têm uma fonte confiável através da plataforma de vocês, que eles podem já voltar aqui para compras quando precisar de alguma coisa, já com uma solução que eles identificaram lá na plataforma, né? Porque
Muitas vezes o que acontece é isso, né? Batem na nossa porta, pô, preciso comprar alguma coisa para amanhã de manhã. Isso é sexta-feira, 17 horas, Sim, 17h30. E a melhor coisa que a gente pode fazer para não só dizer não, né? Olha, ó, entra aqui nessa plataforma, vê a disponibilidade, perfeito, a gente busca com o pessoal perfeito. da Bubuyó, com o pessoal do Eduardo, como é que faz o match para você Legal, mais rápido possível, e a gente cuida de alguma forma ou de outra da logística junto com eles, né, cara? Acho que essa perfeito. disponibilidade de vocês terem um catálogo ali para consulta rápida, né? De acordo já com seus pré-definidos desejos, é vital para acelerar a tomada de decisão, né? Perfeito. E democratiza, né? O próprio, às vezes, muitas vezes, o comprador recebe na porta o vendedor, né? Cara, quanto é que tá o aço tal, tal, tal? E a sexta-feira, às 17h30, né? Cara, até puxar o telefone e tal. Cara, tem o site aqui, tem todas as informações, tem várias referências. E interessante, Léo, é que tem cadastro sábado às 10h30 da noite. Tem cadastro domingo às 5 da manhã. Porque além de estar nessa dinâmica do aço e da logística do Brasil, tu está no ambiente digital. E o ambiente digital não tem uma porta, um portão, uma guarita. Ele está 24/7. A gente estava atualizando o sistema, quase uma vez por mês tem atualização do sistema, alguma, enfim, nova feature, etc. E a gente fez no domingo às 22h20. E um pouquinho antes o usuário se cadastrou. E aí o Isaac da tecnologia falou, cara, será que a gente consegue agora atualizar? Porque vai chegar no momento que nós não vamos ter, talvez na madrugada de domingo, né, a gente vai conseguir atualizar. Porque de fato o site acaba estando disponível em tempo integral, né? É uma plataforma onde você consegue ali, então, fazer um orçamento, por exemplo, estou vendo uma demanda de sexta-feira e quero levar para casa e no final de semana vou despachar os orçamentos. E quando é segunda de manhã, daqui a pouco já está pronto, né? Ou consigo cadastrar meus favoritos, ou consigo fazer um acesso, ou ver um preço, enfim, ela está sempre disponível de fato, né? Então, essa é uma outra vantagem, né? Na verdade, do mundo digital em si, né? Qualquer marketplace hoje, como o AliExpress, enfim, tu consegue fazer a aquisição, a comparação de preço a qualquer momento. E o outro ponto que eu estou aqui lembrando todo o meu histórico, né? Na nossa relação junto com a área requisitante, aquele que imagina um equipamento novo, uma inovação, mudar a empresa exigindo que, por exemplo, os equipamentos mudem o seu design, o seu layout, para poder, de alguma forma, reduzir custo e ter mais entrada no mercado. A área de engenharia que vai fazer ali o design, ela chama geralmente a área de compras para participar com ela, para entender se aquilo que eles estão imaginando, bolando lá, os cientistas estão ali, pô, buscando a melhor alternativa, faz sentido em termos de custo, né? Porque muitas vezes eles podem imaginar o melhor, né? Pô, customizado e tal, mas, cara, isso aqui pode sair uma enormidade de caro, porque o que vocês estão imaginando aqui de chaparia, de viga, de solda, etc., o mercado para fazer isso aqui não vai fazer sentido. Através da plataforma de vocês, a própria engenharia, quem já está pensando na concepção do Perfeito. design do equipamento, seja uma inovação, seja uma melhoria no equipamento, um retrofit, seja lá o que for, né? Ele pode chegar e falar, pô, deixa eu acessar aqui e ver como é que está hoje o preço, como é que está a tendência, porque a gente, de repente, vai colocar esse produto no mercado daqui a 6 meses, né? Então já tem uma ideia mais palpável do custo. E eu não fico 100% me baseando de como é que estava o custo dessa viga, dessa chapa, há seis Uhum. meses atrás, há um ano atrás, como eu estou tirando do meu RP, né, do meu SAP, do meu TOTUS, do meu Oracle aqui, porque esse preço variou. E também quando a gente Perfeito. pensa em certa confidencialidade de mercado, porque muitas vezes eles estão com a É. concepção e chegam para a gente em compras, ó, preciso que você faça uma consulta. Aí eu vou fazer a consulta no mercado e de alguma forma eu estou abrindo para o mercado o seguinte: ó, por que o Leonardo da empresa tal está consultando isso se ele nunca comprou? E essas informações elas passam muito rápido, né? Rapidamente um concorrente Sem já dúvida, fica sem dúvida. sabendo e tal. Você está ali num ambiente seguro, né? Num ambiente seguro, fazendo a consulta. Ninguém do outro lado está sabendo praticamente quem está fazendo a consulta, né? Que está ali no ambiente seguro. E a área consegue ter Exatamente, uma exatamente. estimativa de custo, que a gente chama do cost breakdown, com uma ideia Uhum. muito sensata, né, do valor que vai ser do custo daquele equipamento fabricado, né, e o preço de mercado que ele pode atingir conforme a sede, a fome da empresa com relação à margem, né? Perfeito, até possível também, né? Com 30 mil CKUs, a gente sabe que no fim do dia, na cadeia de compras, assim, não só no aço, você tem 1.000 que mais gira, e os outros 29 mil existem, né?
Então, eu tenho uma Viga W que a engenharia prototipou para um implemento agrícola agora. Se fizer uma consulta rápida e essa Viga W nunca estiver disponível, cara, será que é o melhor produto para projetar ele? Porque no fim do dia, eu tenho sempre os 10, 15% que é curvar. Né? Será que o lote mínimo para comprar aquela viga lá é o melhor? Né? Então, de fato, eu consigo fazer uma pré-análise ali, né? E analisar. E sobre a questão do orçamento, como você falou ali, o interessante é que o comprador está em anonimato e ele recebe todo o mapa com o nome das distribuidoras. Então, no dia seguinte, não tenho 24 distribuidoras me ligando, porque eles não têm o meu contato, efetivamente, não sabem se eu estou orçando, ou se isso vai cair para o mercado, ou se é uma estratégia de compras, ou uma estratégia de negócio de engenharia. Então, de fato, o comprador acaba tendo mais predominância, mais poder ali, vamos chamar, né, em poder fazer cotações sem expor, né, o nome da empresa ou a estratégia, enfim, pode Sim. ter, de fato, um portal aí seguro ao seu lado, né? E como a gente só está falando basicamente aqui, eu não sei se tem vendedor aqui, mas se tem, são muito bem-vindos também. Total, Eu total. primeiro Usando me os dois, formei em né? Usando os engenharia, dois. primeiro me formei em engenharia, depois eu fui para a área de vendas técnicas, depois eu fui Legal. convidado para a área de compras. Então tem um pouquinho de engenheiro, tem muito de vendedor e tem muitão de comprador aqui. Mas como a gente está falando aqui para um grupo de compradores aqui, que é o nosso público maior, se a empresa só quiser comprar, não, eu só quero Uhum. comprar. Eu compro aqui, tudo que eu compro, praticamente eu tenho uma produção aqui que tem muito enxuta. Eu compro exatamente aquilo que eu preciso. Pô, não mantenho muito estoque, eu tenho pouquíssima sobra. Minha Boa, empresa é muito lean, pô, boa. zero desperdício. Se ela só quiser comprar, quais são as alternativas dessa empresa e quais os custos que podem ter associados a isso, Eduardo? Legal, legal. Boa. É um cadastro de 7 linhas. A primeira alternativa que eu daria geralmente, primeiro um parabéns ali, porque isso é muito importante para a competitividade da indústria, né? No fim do dia, acho que a gente procura de valor, né? Não é vender sobra ou comprar, ou enfim, é que a indústria nacional, você citou no início, né? Que o Brasil possa ser mais forte, mais competitivo, reduz as perdas. Mas que ele cadastre os favoritos, né? O que ele mais usa lá, porque daí ele vai começar a receber em primeira mão, sem precisar acessar a plataforma, uma notificação do melhor preço para aquilo que ele usa. E aí não vai ser um e-mail marketing chato nem nada, mas uma coisa efetiva para ele que vai ajudar a vida ou o dia a dia dele como comprador. Então, essa já seria uma primeira dica, assim. Segundo, na busca de produto e não encontrando, ele usa essa funcionalidade de fato de orçamentos, né? Onde ele vai ter então um pool ali, um bid, uma cotação com várias distribuidoras de aço, podendo colocar então certificado de qualidade e outras especificações, como se fosse comprado um grande distribuidor, um grande player de aço. Então, essas duas funcionalidades, de novo, elas não têm um custo envolvido. É interessante citar que essas distribuidoras, Léo, elas estão um pouco pagam comissão para nós. Então, vamos lá. Cara, descobri, fiz 10 vezes o orçamento e das 24 sempre foi a distribuidora A melhor. Cara, eu vou ligar na distribuidora A e vou economizar esse tempo, porque no fim do dia tem uma comissão do vendedor. Mas aí que está um trigger, a distribuidora não paga comissão para nós. Hum, O grande valor dela é que o comprador não perca a jornada do que ele pesquisa. Porque, de novo, se ele pesquisar e não achar, não interessa parcelar em 6 vezes, não interessa estar barato. Quando a distribuidora, então, faz comercialização através de nós, ela paga um contrato anual e mensal para nós. E quando ele assina um contrato anual, o que ele quer? Escala, preço. E eu levo para ele uma demanda grande de compra, que é a soma de uma cadeia de mais de 500 empresas. Então, ele não tem um vendedor, ele não tem uma comissão, mas ele sim tem um contrato com nós, com uma mensalidade constante, e ele tem que diluir o custo fixo. E ele tem às cegas uma cotação para fazer, sem saber os outros 23 preços. Então, é um portal que, sem dúvida, vai ajudar muito o comprador nessa jornada, como você citou, né, de poder fazer foco em aquisição. Né? Foco em aquisição, eu diria que cadastro favorito, porque muitas vezes o obsoleto de uma indústria, né, que pode estar uma situação financeira não muito legal, na RJ, precisa vender, pode fazer de fato uma livre precificação mais barata que o mercado e está tudo certo. Então, cadastro favorito, porque daqui a pouco tem uma grande oportunidade para ti ali, que uma distribuidora não faria, mas também quando não tiver esse produto em excesso por oportunidade, é interessante usar a modalidade do orçamento e você vai ter ali um mapa de cotação com vários players ou até acesso a novos contatos aí que talvez a nível nacional, né, ficaria mais amplo. Então, acho que esse seria o caminho do comprador e, de fato, eu diria que custo aqui, Léo, seria a logística, né? Seria a coleta, de fato, porque o preço está FOB, né? Então, a gente teria ali parceiro, como falei, da Global, para poder orçar o preço CIF, vamos chamar, né?
Mas não é um custo da plataforma em si, mas é um custo da operação. Não, tá super claro para a gente que tem a mentalidade aqui de compras 24 horas, acho que ficou super claro. Deixa eu trazer mais Show, show, uma pergunta aqui do Thiago. Tiago diz o show. seguinte: fala um pouco para a gente, Eduardo, sobre tendência do aço. Hoje vivemos uma grande dificuldade para manutenção de contratos devido à grande oscilação do preço, que o mercado reserva para a gente. Legal, legal. Boa, Thiago. Vamos lá. Nós estamos falando de um commodity, né? Seja ele alumínio, inox ou aço carbono, é um commodity. Então a gente tem, eu acho que sempre entender quais são os gráficos, os grandes indicadores desse commodity, né? Se a gente está falando em aço carbono, então vai estar falando em carvão, em minério e em dólar. Porque no fim do dia, o custo posto do Brasil, cara, não vamos se enganar, é o custo da China que eu compro e aí a usina faz o trading, né, para poder ter um custo competitivo, porque eu tenho um custo financeiro na importação maior, né, tem um desencaixe no sinal, etc. Tem que fazer um hedge para travar o câmbio, então já posso ter um custo adicional, o risco do câmbio. Mas no fim do dia o dólar é um fator importante porque a CIA vai fazer a conta, né, como grandes players de mercado vendedores, qual que é, né, se eu não comprar desse mercado, quanto eu pagaria para importação. E aqui até defendo o mercado nacional. Tá? Acho que é importante que a gente prevaleça, que a gente só não exporte ali o minério, como você falou, né, Léo, que a gente consiga ser competitivo. A gente tem tudo aqui no Brasil, né? Tem todos os recursos necessários para isso. Então, eu ficaria muito atento a esses três fatores. E a nível de tendência, a gente teve recentemente agora um aumento, de fato, agora na virada de ano, início de janeiro, em aço carbono. Teve alguns outros movimentos, sobretudo por essa alavancada do dólar, né? O dólar agora já recuou bastante. E, bom, não vou falar o óbvio, né? Tem movimentos políticos, tem outros movimentos que daí a gente tem que ficar atento a dinheiro, vamos chamar, né? Que daí, Uhum. como consequência, né? A soja, a laranja, o aço acabam tendo movimentos de mercado. Então, digo até contra a Bubuiô, ser sempre enxuto em circunstâncias dessas, porque não tem espaço para desperdício, né? E se aço é um grande bem de consumo da sua cadeia de produção, de novo, 1% ali pode fazer um estrago, sabe? E o aço subiu agora 8%. Então, se o meu produto é 50% aço, é 4% da minha última linha. Muita indústria não tem 4% de lucro líquido. Então, fica atento a essas tendências e nunca fazer um estoque de segurança de 5 meses, né? Se o lead time da usina hoje é 2 meses, poxa, meu estoque tem que ser 2 meses. E olhar os SKUs que eu realmente vou consumir, minha curva A. E qualquer dor de barriga, eu acesso a Bubuiô e tem ali um portal que eu posso comprar pronta entrega. Mas é difícil, né, cravar tendências nessas variáveis, mas ficaria atento a esses indicadores que estão por trás, vamos dizer, do preço do aço, né? E aí eu consigo até, numa negociação com uma usina, usar isso na mesa, né? Poder colocar isso na mesa, porque geralmente, eu não conheço todas as empresas aqui, desculpa, mas Claro. geralmente quando a gente vai falar com uma usina, uma aciaria, a gente é menor que a usina, né? Dificilmente tem uma empresa maior que a Gerdau, maior que a Arcelor. Então, o que a gente tem é argumento técnico. Argumento técnico de mostrar o carvão, o minério, dizendo, amigão, olha o preço que tu me cobrou em junho de 24. E olha como é que estava o carvão, o minério e o dólar naquela época. Por que agora vai aumentar a 8? Cara, não faz sentido. Então, tentar entender a lógica do vendedor é importante para entender o poder de compra do comprador, né? Quais são os indicadores que estão por trás do aço, mas a tendência, meu amigo Thiago, é que siga tendo aumentos na medida que tem consumo, né? De novo, é uma lei Uhum. de demanda e oferta, né? Tendo consumo, a gente vai subindo. A China tendo muita produção de aço, 50% da produção do aço no mundo é da China. O Brasil não chega a 2%, então a gente tem um protagonismo, mas é a China que manda. Então, ficar atento e os movimentos serão de altas, né, para esse ano. Sim, sim, a gente já tinha previsão de 5%, já tem consolidado, né, apurado 8%. A gente tem o Perfeito. principal É. mercado emergente no Brasil é a infraestrutura, né, que demanda muito aço, e a gente está com uma expectativa de 3,5% de aumento de consumo de aço por conta da infraestrutura, como você falou. Vai ter muita demanda por conta da Perfeito. infraestrutura no Brasil, porque é o mercado, é o setor que emprega mais rápido, né? Então, geralmente é assim que se faz os investimentos no nosso país, né? Então, pô, logicamente vai demandar aço, tendo muita demanda, vai aumentar preço. Não tem jeito, a gente já tem esse aumento dos aços planos de 5%, no total 8%. Então, assim, ter alternativas de consumo, porque negociar com Uzi Minas, né, com grande, pô,
usinas é muito difícil, né? E ter volume para negociar com elas também tem que ter Perfeito. bastante razoabilidade no mercado. Recorrer a um distribuidor, você também precisa ter bastante volume e dar a ele uma assertividade no teu consumo para ter um bom poder de negociação, mas ter uma alternativa, como vocês são, na Bubuiô, de fazer esse match de quem tem para quem deseja, né? É muito importante. Muito legal. Vou ler Legal. mais algumas perguntas aqui, Eduardo, tá? Para Manda a lá, gente vamos lá. ir seguindo aqui. O Ricardo está perguntando aqui. Muitas vezes o comprador usa sistemas para comparar fornecedores, né? Tipo a Nimbi, Lincana, Fenzu, mercado eletrônico. Uhum. O marketplace já está presente em alguma dessas ferramentas? Tem alguma previsão disso? Legal, legal. Boa, Ricardo. Está no nosso roadmap, a gente já tem também outras consultas para essa implementação, para essa, vamos dizer, para essa fusão, né, de ter essa inteligência de mercado e poder compartilhar dados, né, compartilhar dados e ter dados em tempo real, acho que isso é muito importante. A gente está passando por algumas POCs, algumas provas de conceito de integração com o ERP das empresas, e a gente tem uma solução plug and play ali, que a gente já tem acesso a obsoleto, ao preço último, então acelera muito ali a negociação, o produto, então tem algumas fases ali para a gente conseguir fazer essa integração plena de ferramentas de mercado e inteligência junto com o marketplace para poder ter essa, como o Thiago fez a pergunta ali, né, poder olhar a tendência, poder olhar ali, né, em junho de 25, em dezembro de 25, né, acho que é bem importante a gente ter decisão com base em dados e, sem dúvida, a integração com essas ferramentas aí é fundamental, faz parte da nossa jornada, né. Pô, vai ajudar e muito a vida do comprador que já utiliza essas Sem plataformas. dúvida, sem dúvida. E Boa. eu tenho uma pergunta aqui da Suzy também, e até fala para a turma, antes da gente terminar aqui, mandem as suas perguntas, suas dúvidas, não saiam daqui da live com dúvidas, mas também se ficar alguma dúvida, a gente vai deixar Manda ver. também o contato direto do Eduardo para vocês poderem tirar após a live, com certeza. A Suzy está dizendo aqui para a gente, ela ficou com uma dúvida. Boa, Suzy. Como são as atualizações de preço na plataforma? Posso consultar hoje, está um valor, e amanhã houve alteração? Boa, boa pergunta, Suzy. Eu estou visualizando os produtos na plataforma, as ofertas, e faço uma proposta de compra. Por exemplo, tem uma Viga W a 705 kg. Quando eu faço uma proposta de compra, eu tenho duas alterações: o volume, com base no lote mínimo, e o preço que eu quero pagar, efetivamente, a proposta de compra, né? Então, eu vou colocar lá, de 300 baras, no exemplo hipotético, eu quero comprar 50, e quero pagar 6,50 o quilo, ao invés de 705. Quando eu faço, Suzy, essas 50 vigas a 6,50, esse material não muda mais, essa oferta não muda mais. O que acontece é que as outras 250 que sobrou do lote voltam para a plataforma 705 e essas estão reservadas para essa negociação. O que o usuário e vendedor pode fazer com base no 6,50? Dizer sim de cara, vamos chamar, dizer não de cara, dizer não vamos seguir, ou fazer uma contraproposta, que geralmente acontece, né? É um meio, né? Nem o 705, nem o 6,50, 6,70, 6,80. E aí volta para o comprador a decisão. Ah, ok, 6,70, vale a pena, não vale a pena? Geralmente entra o custo logístico, né? Então, uma vez feita a oferta, o usuário pode vir a alterar antes de eu fazer a oferta. Depois que eu fizer a oferta de compra, esse preço, essa reserva já está consagrada, eu não consigo mudar o valor, né? A plataforma, até para o usuário vendedor, Suzy, tem um lembrete que a cada 45 dias fala para ele: olha, amigão, esse teu material, cara, não teve nenhuma oferta de compra. Tem certeza que tu quer manter o preço? Porque nesses 40 dias, 45 dias já deu 2% de juro. Então, teu preço já deveria estar 2% mais barato. Ele está parado esse dinheiro aqui na taxa Selic. Você quer dar uma revisada? Então, a plataforma ainda ela estimula, vamos dizer, uma revisão para poder comercializar e gerar oportunidade. E muitas vezes até por questão de disponibilidade, tá, Léo? Algumas empresas com controle de estoque ou engenharia mais atuante em cima do obsoleto acaba consumindo. E aí, quando eu, comprador, vou fazer uma oferta, o produto não existe mais. Então, vou pegar o exemplo da 705 ao quilo a viga. A Suzy vai comprar não a 6,50, mas a 705 já fecha a conta. Então, oferta de caro, o mesmo preço que ele botou a vender. Eu já tiro o pedido na hora? Não. O vendedor daí ele é provocado para ver a disponibilidade. Cara, tem aqui um comprador que paga o 705, tá tudo certo. Mas confirma para nós que no físico, esse produto que está há 30, 40 dias ainda está existente para que a gente possa seguir a negociação. Então, eu até diria, de forma bem prática, não tem revisões
constantes de preço, ou usuários que façam uma postagem e no dia seguinte já muda, ou faça um trading ali, um lobby, né, de botar um preço mais baixo. Isso tem sido constante, né? O que a gente faz só é lembrar a questão de disponibilidade e fazer uma provocação no que tange a uma redução para poder, de fato, comercializar, para poder, de fato, vender, né? E uma vez feita a oferta de compra, é dali para baixo, vamos chamar. Excelente, Eduardo. Uma outra pergunta que surgiu. No final, o comprador, ao utilizar a plataforma da Bubuiô, quem é que fatura para ele essa venda? Boa. É o dono de quem está com estoque de aço disponível? É a Bubuiô? Como é Boa. que funciona isso? De quem efetivamente ele vai comprar, logicamente, quem é que ele vai pagar? Boa pergunta, boa pergunta. A nota fiscal dessa transação de venda com compras é de indústria para indústria, B2B mesmo, né? Então, pode ser uma distribuição, no caso do orçamento, eu vou estar orçando com distribuição e não incidentes, mas pode ser um incidente, como você bem citou ali, da área de petróleo, ou desse player de caldeiraria, onde tem uma indústria para uma indústria, né? E a nota fiscal da viga ou da matéria-prima é entre elas diretamente. O que ocorre nessa transação? A nota da Bubuiô, do Sussex Fee para o vendedor, ela vai já quitada. Porque quando aquele valor que você depositou na conta transitória está lá, a gente dilui já a taxa do sucesso e entrega o valor líquido. Tanto que quando o vendedor vai botar um produto na plataforma, a gente já avisa ele, amigão, você está botando essa viga 705, saiba que vai ficar X aqui de valor líquido para ti. Faz sentido? É isso mesmo? Beleza, tudo certo. Então, o comprador recebe a nota do vendedor. Na plataforma, quando faço o matchmaking, eu posso adicionar número interno do pedido de compra, posso adicionar para o outro lado do vendedor o número interno do pedido de venda. E a nossa nota Google que a gente procura fechar a tríade, né? De citar na nota, ó, essa é uma intermediação de negócios digitais, do número de pedido de compra X do comprador metalúrgico ABC, da nota, número de pedido de venda Z. Então, essa tríade, né, essa conjuntura de conciliação, né, da compra e da venda, a gente faz através da nossa nota. E o faturamento é direto ali entre vendedor e comprador. Então, se o Ricardo, por exemplo, tem excedente lá na empresa dele de caldeiraria X, vigas Y, do jeito que eu desejo, e eu identifiquei isso na sua plataforma, ao eu dar uma oferta ali na cotação, X reais o quilo, né? Ele aqui no final vai dizer ok, né? Aceito a sua oferta, e ele Exato. que no final vai faturar para mim e eu vou lá, assumo a responsabilidade ou não da logística de buscá-lo, utilizo a logística de vocês indicada. Então, uma transação entre a empresa do Ricardo e a minha, né? E as Perfeito, condições de Léo. pagamento, por exemplo, se a minha empresa paga com 60 dias ou com 90 dias, também vai caber ao Ricardo que está do outro lado da linha e dizer, opa, nessa condição de 60 ou 90 dias, esse valor aqui, pô, não dá, né? Não dá. Eu preciso colocar aqui um custo financeiro nessa transação. Essa negociação é possível através da plataforma? Como é que isso funciona? Boa, Léo. A Bubuiô, eu diria que ela, na jornada de negociação, na logística, no financeiro e até o final, a gente é um facilitador. A gente não vai influir preço ou negociar, ou vai facilitar a logística, facilitar o financiamento, facilitar a questão fiscal, né, lançamento, tirar Uhum. as dúvidas aí da indústria da jornada. No que tange a financeiro, de fato, Léo, dos excedentes das indústrias, eu tenho duas opções, que é as duas primeiras compras nessa condição à vista, antecipada, e a partir daí financiar em 6 vezes com o Banco Randon, podendo então alavancar a caixa, né? Então, uma vez, duas vezes, ou até 6, eu Uhum. defino. O vendedor sempre recebe à vista. Numa condição de orçamento com a distribuição, vou pensar na minha curva, ai, quero orçar, não achei o excedente, aí sim, naquele mapa de cotação com 10, 15, 20 distribuidoras, cada distribuidora vai citar, não, o meu é 30 dias, o meu é 30, 45, 60. O meu, a gente faz até o preço à vista e o preço a prazo, né? E já vê o desconto financeiro para o comprador ter todo o mapa do gol ali. Então, na distribuição, é como você falou, a distribuição vai estar fazendo uma condição financeira com base nisso. Agora, o matchmaking, de fato, do excedente, vamos chamar, com a sobra e a falta, ela opera nessas condições financeiras de ou à vista ou parcelado. E toda essa jornada ou negociação, a logística, o financeiro é dentro do site, tá? Você não tem uma outra página, um outro portal, ou cai no banco, ou cai no... Então, toda a jornada, todos os checks ali, né, do passo a passo, é dentro da própria plataforma.
Não, é bom porque fica muito claro, né? Assim, fica muito íntegro o que a gente está vendo, simples e lúcido, né? Tudo que a gente está comprando de maneira muito óbvia, né? Assim, para não ficar nenhum tipo de dúvida com relação à compliance, integridade, porque, pô, Perfeito. Fundamental, é, fundamental. exatamente, é fundamental. Então, Muito vamos ver se tem mais fundamental. alguma pergunta para você aqui no YouTube. Eu acho que respondeu a todas por Legal. aqui. Aqui no nosso chat no Zoom também, acho que passamos por todas elas. Eduardo, vou deixar você à vontade para, né, concluir aqui a nossa live, deixar a última mensagem, seu contato também, para a gente poder manter essa relação com todo mundo que está por aqui e todo mundo que vai assistir também em seguida a nossa live lá no Perfeito. YouTube. Legal. Primeiro agradecer, Léo, a você, ao Ricardo, a todo o time pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. É uma longa jornada, né? Uma longa jornada e poder ter essa oportunidade de conversar com a cadeia de suprimento mesmo, né? Essa troca que a gente teve aqui, muito bacana, cara, dá para ver a sinergia que tem, sabe? E ver que a gente faz valor para a cadeia no aço, para nós é o que faz a gente ficar até a noite adentro. Então, muito obrigado pela oportunidade aí. Deixei meus contatos já no chat ali, meu nome, telefone, depois também do nosso time aí comercial, enfim, a gente pode se conectar. O Léo colocou nosso site ali na sequência enfim, acho que a gente teve um bom papo, assim, conseguiu elucidar as principais questões até da jornada desses 4 anos da Bubuiô, né, que a gente vem sempre buscando elucidar, conversar, entender dores do mercado, qualquer nova necessidade que a gente venha a ter, total disponível, total aberto, né, quando aceitei essa jornada, né, quando escolhi essa jornada, já sabia que viria esses desafios, né, e, enfim, é um mercado tradicional, um mercado que a gente, de fato, escolheu performar de uma forma diferente ou de uma forma que pudesse, de fato, dar mais democratização, mais hegemonia ali para os players desse mercado. Então, é agradecer, acho que, em linhas gerais, a Bubuiô é esse marketplace, onde pode facilitar as compras, né? E poder também ser um canal de vendas ou até de estratégia de preços e mercado, como a gente falou aqui, né, Léo? Nesse universo do aço. Então, total disposição e contem comigo porque precisarem. Ótimo, Eduardo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, confiar, né, na estratégia de compras como um canal entre Bubuiô e a área de compras, né? Pô, a gente interfaceia com milhares e milhares de compradores pelo Brasil. A partir de agora, Show. a confiança entre as partes está estabelecida e a parceria daqui por diante Sem pode dúvida. contar com a gente também. E, pô, eu fiquei muito feliz em conhecer uma empresa que aposta na tecnologia, aposta na inovação e ver o mercado de uma forma diferente, fugindo da coisa muito tradicional, que fica presa a 3, 4, 5 players ali, e nós, compradores, temos alternativas de fugir do convencional para buscar alternativas que tragam mais saúde financeira para nossas empresas, porque o mundo, principalmente 2025, está cheio de mudanças e a área de compras precisa se reinventar. Ter parceiro como Concordo. vocês que entendem como é que o mundo está se movimentando, tem, pô, numa mutação constante esse ano, é bem desafiador, é muito interessante. Eduardo, deixa um abraço para Legal. você, deixa um abraço para os Obrigado, seus amigo. parceiros Obrigado. e sócios na Bubuiô e me colocando aqui no Rio de Legal. Janeiro à disposição de vocês. Forte abraço, Legal. deixa um Vamos na abraço para todos formação. por aí e conta que a gente se vê em breve. Obrigado, Léo. Valeu, prazer. Valeu, pessoal.